falar um pouco sobre que antigamente não necessitava ter licenciatura para dar aula no ensino básico. Eu queria saber qual a opinião de vocês, professoras, sobre esse tópico, né, de um professor que não fez a licenciatura. Será que vai fazer tanta diferença? Será que eles conseguem chegar no mesmo potencial? Qual que é a visão de vocês nesse assunto? Olha, eu entendo que isso não é um determinante, certo? É possível uma pessoa que é bacharel buscar conhecimento, se inteirar das interfaces, dos métodos de ensino, ter um conhecimento que envolve as perspectivas pedagógicas. Porém, essa também não é a regra. Então, a minha primeira graduação é bacharel, né? Eu sou bacharel, fui formada para pesquisa em história, e assim, eu tenho, na minha experiência, né, ter feito pedagogia proporcionou uma ampliação do olhar que foi muito significativa. Se nós pensarmos os professores das engenharias, por exemplo, e fizermos eu acho assim, tem que fazer a pesquisa, tá? Mas, assim, de boca a boca, a gente já escutou de muitos alunos, né, que eles sofrem, não há didática, eles não são preparados para dar aula, e porque eles não fizeram esse percurso que incentivou a reflexão, que tudo isso que a gente está falando, assim, que o aluno é sujeito múltiplo, que ele é ativo, isso está nos nossos documentos norteadores, isso está na nossa Constituição, mas onde é que a gente aprende isso? Geralmente no curso de licenciatura. É possível aprender de outra forma? Sim, mas não é regra, vamos dizer, que a pessoa vá atrás disso. Até porque a gente depois vai entrar no ponto do ensino superior, né? Tem muito essa ideia do ensino superior como espaço da pesquisa. Só que, se a gente vai discutir realmente, né, relação ensino-aprendizagem e a universidade ela tem aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão, será que é possível pensar, por exemplo, o ensino médio ou a própria educação básica de maneira geral sem pesquisa? Será que o professor ele não tem que ser pesquisador o tempo todo? Essa postura de pesquisador, né? Ela já é condição para que ele conheça o aluno dele, porque isso é uma forma de pesquisa, de buscar o conhecimento. Então, assim, o que eu entendo, né, Bruno, conforme você colocou, é que, claro, podem existir excelentes professores que não fizeram licenciatura? Sim. Podem existir professores que às vezes não são, né, tão legais, a gente vai falar assim, que são licenciados? Claro que sim. Mas que a licenciatura, ela promove uma discussão, que ela é essencial para ser professor, com certeza. Ela é essencial, né, para essa postura enquanto professor. Olha, eu confesso que eu sou daquelas que eu já discuti com amigas bacharéis relacionados a essa questão, né? Porque eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, num laboratório de fisicoquímica, né, da URGS, onde grande parte do povo eram bacharéis ou químicos industriais, e que queriam dar aula, né? No Rio Grande do Sul já não pode há muito tempo, mas eles meio que se diziam que do tipo qualquer um pode dar aula, né? E eu sempre dizia para eles, né? Se um químico licenciado não pode entrar dentro de uma empresa, né? Assinar lá a responsabilidade técnica, por que que um bacharel vai poder entrar dentro de uma sala de aula e achar é só ensinar os seus conceitos ali, deu. Não, professor não é um bico, o professor é uma profissão, né? Ele vai formar pessoas, ele vai dar um rumo para a pessoa, né? E existem teorias de aprendizagem para isso, né? Existem certas didáticas, como dar isso de forma eficiente. Claro, não é garantia de que tu vai ser um excelente profissional, não é garantia nenhuma, mas é pelo menos um norteamento, né, que o licenciando tem, que o bacharel realmente não vai ter. Então, eu acho, sim, que é importante, claro, se tu vai fazer um curso técnico, aí existem, né, mesmo que for um curso técnico, existem as disciplinas de formação pedagógica,
Eu sei que são, a gente pode dizer ali, agora eu vou dizer na frente da Silvia o que a gente acha, né? Eu, como aluna, eu começava, isso é muito chato, né? Mas depois de um tempo, tu percebe, é realmente chato? Mas são as teorias norteadoras da licenciatura que vão te dar a base para te compreender tudo que vai acontecer ali a nível de desenvolvimento educacional do educando, sabe? Então, elas são realmente muito importantes. É ela que vão te ensinar qual é a postura que tu tem que ter frente àquele aluno, a aprendizagem dele, né? Então, eu acho importantíssimo. Tu tem, sim, na minha opinião, a grande parte dos educadores, principalmente que vão trabalhar com educação básica, eles têm que ter a formação. Não significa que as aulas vão ser maravilhosas, mas são estritamente necessárias de que ele conheça e saiba exatamente aquilo que o Pedro falou, né? Que o Feynman fazia, né? Tu tem que entender também o teu aluno. Quem vai ter esse olhar de olhar o aluno e enxergar até onde aquele aluno ali vai, é quem tem esse olhar do professor. Senão tu tem aquele olhar mecânico de achar que é só passar o conteúdo e deu. E que o professor de educação básica não pode ter. Na verdade, nenhum professor tem, mas estamos mais focados agora no ensino básico, né? Então, ele não pode ter mesmo, porque existem diferentes alunos, são diferentes potenciais, existem diferentes teorias de como tu pode lidar com esse teu aluno, existem teorias também de como dar aquele conteúdo, né? Existe, por exemplo, o CTSA, que é uma maneira, ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, que é uma teoria onde tu pode inserir os teus contextos de forma contextualizada. E quem vai te ensinar esses norteadores, quem vai te ensinar essas metodologias, essas propostas didáticas? A licenciatura, né? Os profissionais da didática ali, né? Os professores da área, licenciados. Olha, Andresa, eu concordo plenamente com você. Isso eu não discordo. E acho que, assim, tinha que ter essa formação pedagógica para engenheiro, tem que ter formação pedagógica para todas as áreas. E assim, também não discordo da chatice que é, às vezes, nesses cursos de licenciatura, que são as disciplinas que eles dizem da educação, né? Que fica assim, esse professor de educação está chegando. Mas isso também envolve o que a gente estava falando antes. A própria didática, às vezes, daquele professor. O método de ensino daquele professor que não traz, por exemplo, eu dou aula na física, certo? Então, quando eu trago as discussões da educação, é muito interessante e importante, claro que às vezes o professor não tem fôlego de tanto trabalho, mas que eu consiga mostrar na física o que isso tem a ver com a física, com o ensino de física, e não uma coisa como se ela tivesse abstrata, longe da realidade daqueles estudantes, né? Então, eu concordo plenamente contigo e penso assim também que eu, por exemplo, né, a gente vai entrar nesse ponto da divulgação científica de novo, eu vou falar de novo disso. Eu me formei bacharel. Até o meu mestrado era bacharel. Então, uma vez fui dar aula, porque tinha que fazer prática docente, essas coisas a gente tem que fazer. Minha orientadora, naquele momento, né, assistiu a minha aula, e aí eu dei uma aula, pensei, nossa, que aula legal que foi, né? Quando eu saí, ela disse assim, Silvia, sua aula foi excelente, mas não é uma aula para graduação. É uma aula, talvez, para uma pós-graduação, porque a linguagem. Então, o que vamos dizer, as teorias da educação, elas nos fazem refletir e devem, né, fazer com que a gente saia da zona de conforto e repense, e que a pandemia também está fazendo, é a linguagem que nós utilizamos. O professor lá no ensino médio, qual é a linguagem que ele utiliza, ou as linguagens se aproximam ou se distanciam, né, daquele aluno. E é interessante como esse hábitos da academia, ele vai consumindo o professor. Sim. Assim como as linguagens que ele partilha, né? Então, eu cheguei num ponto uma vez, isso é pessoal, mas eu acho importante falar, que eu estava falando coisas com meu filho, né? E uma hora eu vi que ele fez uma expressão, assim, eu disse assim, filho, mas você entendeu o que eu disse? Ele disse, mãe, eu não entendo a maior parte das coisas que você fala, porque você usa palavras muito difíceis. Então, assim, quando meu filho falou isso, eu tive que fazer um esforço muito grande, porque eu trabalhei com adolescentes, jovens, né, no sistema S, né, com menor aprendiz e tudo mais, jovem aprendiz, e assim, aí foi aquele negócio, era uma turma com diferentes pessoas de diferentes idades e realidades muito distintas, e que eu tinha um dia,
porque eu dava aula um dia para eles, eu não tinha tempo para eles criarem um vínculo comigo, prestarem atenção, cada dia diferente. Não, tinha um dia. E naquele dia eu precisava dar um jeito de ligar aquilo que eles precisavam aprender, vamos dizer assim, com as realidades deles. Então era português, que música você gosta? Eu gosto de rap. Vamos trabalhar o português com rap. Então são coisas assim, mas isso, assim, a avaliação formativa, eu digo assim, é para o aluno repensar, né? E ir aprendendo com os seus erros, repensando, se apropriando daquele conhecimento de forma gradativa, mas o professor tem que ter a sua própria avaliação formativa também. Ele precisa se autoanalisar, né, o tempo todo, precisa repensar, como o Pedro falou agora há pouco, né? Ele precisa olhar para a turma e aí repensar. Um pouco do que a gente fala também do conhecimento científico. Às vezes você quer analisar uma coisa, nas ciências humanas isso acontece muito. Você adora aquele autor e aquele conceito e método daquele... E você quer porque quer, naquela realidade, né, com aquela base de dados, você quer aplicar daquele jeito, você quer usar aquele conceito, você quer usar aquele método. Só que, às vezes, aquilo não dá certo, não é o caminho, o melhor caminho. E, então, quando a gente fala isso da pesquisa, se a gente colocar isso para a escola, né, para o ensino médio, o professor, ele às vezes vem com aquilo tudo pronto, com aquela sua visão de mundo, suas crenças, suas experiências, de uma forma muito arraigada. Ele até diz, eu escutei, né, os estudantes, mas no fim ele faz as mesmas coisas. E eu falo isso como eu faço isso muitas vezes também. Eu tento mudar a cada dia, eu tento repensar, apropriar de outras formas, mas às vezes a gente incorporou hábitos e que a gente precisa ter um esforço para sair dessa zona de conforto e transformar essa prática pedagógica, né?